Ouvir a voz de Deus. Palavra retirada da primeira carta de São João, e uma realidade que nos dá a necessidade de fato ouvir aquilo que nos interessa. E é interessante a palavra ouvir a voz de Deus, porque geralmente nós não temos mais tempo para ouvir ninguém. A nossa vida, ela é tão louca, cheia de tantas e tantas coisas para serem feitas, que muitas das vezes nós falamos demais e queremos ser ouvidos. Temos a necessidade que alguém nos ouça e temos a necessidade de falar. E a palavra de hoje está invertendo. Ouvir, a necessidade de silenciar, a necessidade do discernimento, a necessidade de filtrar aquilo que nós ouvimos, a necessidade de perceber Deus nos acontecimentos da nossa vida, mesmo naqueles que não são tão agradáveis, mas saber ouvir, perceber, ter a sensibilidade e a necessidade de parar. Somos tão rápidos, somos tão acelerados e a vida nos faz assim. A nossa agenda se enche de compromissos e as nossas atividades, uma acaba atropelando a outra. Não temos mais tempo para parar, para ouvir as pessoas, silenciar, pensar antes de falar. Parece que ligamos o automático da nossa vida e deixamos a vida nos levar. Não conseguimos levar a vida, mas ela nos empurra. A palavra de hoje está dizendo, é necessário parar um pouco. É necessário perceber de fato e filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Porque na medida que eu consigo silenciar e me calar, eu também consigo ouvir aquilo que Deus me diz e também ouvir as pessoas. Perceber o outro lado da moeda. Não querer somente a minha fala, não querer somente a minha verdade, não achar que eu sou o dono da razão e que eu tenho tudo pronto e tem que sair tudo conforme eu quero e eu determino. Parar, ouvir, significa também ativar a consciência crítica. Não ouvir tudo e não ter filtro. Não permitir certas coisas que a gente ouve e pior, às vezes passamos para frente sem fazer o filtro da verdade, se tem interesse, se de fato vale a pena. Parar para ouvir é ter discernimento, perceber aquilo que vale a pena, perceber aquilo que de fato precisa permanecer em nós, calar a boca um pouquinho e perceber também a voz que está ao nosso redor, perceber o que a vida vai nos falando, porque muitas vezes o falar disparadamente significa medo, insegurança, porque temos medo de ouvir a verdade, ouvir, assimilar e praticar. E ouvir Deus é permitir que a tua consciência de fato seja crítica, opinião própria, discernir antes de agir, pensar antes de falar, ou seja, dar ouvidos para aquilo que de fato vale a pena. Às vezes a gente ouve tanta porcaria, ouve tanta fofoca, ouve tanta coisa desnecessária, tantas músicas bagaceiras, ouvimos tanta coisa que não presta, que quando é para ouvir de fato aquilo que presta, nós não temos tempo ou não queremos. Porque talvez ouvir besteira é muito melhor, porque não nos dá compromisso. Ouvir essas bagaceiras do dia a dia não nos leva a uma reflexão, mas ouvir a verdade, ouvir a voz de Deus, silenciar, nos leva a um desafio de ser melhor. Então que hoje possamos calar um pouquinho, falar menos e ouvir mais. Silencie na presença de Deus, para que de fato você possa fazer uma revisão da tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.